E aí, tudo bom? Que bom que você está aqui, que bom que você está aqui para o começo da segunda temporada do canal Para Que Possamos, dedicado para Ellen White. Alguns comentários no começo, 3 comentários muito rápidos. O primeiro é agradecendo a todos vocês que participaram e assistiram a primeira temporada dedicada para William Miller e o Millerismo. Muitos comentários, muitas participações. Eu estou muito feliz pela participação de todos vocês. E logo de cara eu já digo que cada um de vocês vai ser respeitado. Todas as suas opiniões, seus pensamentos, não importa qual é a sua igreja, qual a sua religião, o que você acredita, o mais importante é que você participe e deixe seu pensamento. Portanto, aqui nesse canal você sempre vai ser respeitado. E nós temos uma promoção importantíssima. Olha só que legal. Essa aqui é uma cópia de 1898 do livro O Grande Conflito. É o livro original, é uma cópia original histórica do século XIX. E eu decidi que eu vou sortear esse livro para todos os que forem inscritos no canal. Quando nós completarmos 10 mil inscritos, eu terei o maior prazer em sortear esse livro para você. Tá? Então, essa cópia é mais ou menos avaliada no Brasil em torno de uns 8 a 9 mil reais, por ela ser uma peça histórica. Tá? Isso aqui pode fazer parte da sua biblioteca pessoal, você pode, quem sabe, doar para alguma instituição, ou quem sabe, pode ser seu, mas você pode usar também para que seja exposto para outras pessoas terem acesso. Bom, a decisão é sua, mas o vencedor com certeza vai ter essa relíquia aqui na sua biblioteca. O último aviso é que nessa segunda temporada nós vamos dividir a Ellen White em 3 partes. Primeiro, a questão dos livros publicados. Segundo, a questão histórica, a vida dela. E por fim, a influência dela na fundação e também na organização da Igreja Adventista do começo e até os dias de hoje. Bom, chega de falatório, vamos para o episódio e eu realmente espero que você goste desse primeiro episódio da segunda temporada sobre Ellen White.
Deus sempre se comunicou com seus filhos. Deus nunca parou de se comunicar com seus filhos. Para muitos, esse desejo constante de Deus em se comunicar com a sua criação pode ser algo absurdo devido ao tamanho imensurável e infinito de um Deus eterno. Mas para ele, o Deus Todo-Poderoso, aquele que foi, que é e sempre será, falar com a sua criação e fazer parte ativa desse diálogo sempre foi o jeito mais simples de transmitir sua vontade e nos ajudar a entender o seu amor, sua graça e seus planos. Ao longo dos milênios, Deus utilizou uma variedade incrível de métodos e pessoas para comunicar o que ele queria. No início, era uma conversa direta, olho no olho, com seus primeiros filhos, Adão e Eva. Após isso, a voz de Deus passou a ecoar nos ouvidos de seus filhos. Por causa do pecado, eles não conseguiam mais ver a face de Deus. Com o passar do tempo, apenas algumas pessoas escolhidas tiveram o privilégio de falar com Deus e receber as instruções necessárias para a vida de milhões de pessoas aqui na Terra. Por séculos, estes homens foram chamados de profetas e se transformaram no canal direto entre o trono de Deus e a Terra. Eles eram previamente escolhidos com uma missão ministerial específica para o tempo de cada um deles. Quando um profeta morria, Deus levantava outro para que guiasse o seu povo de acordo com o cenário político, social e espiritual, dedicados a representarem a voz e o desejo de Deus para aquela nação. Nação da qual Cristo, seu Filho, o Filho do Deus Eterno, viria a nascer e vencer o pecado. Profetas não eram super-heróis ou pessoas com superpoderes. Eles sempre foram humanos como eu e como você. O poder que era demonstrado através deles, sim, vinha exclusivamente de Deus. As informações, mensagens e profecias que se cumpriram eram provas reais de que eles eram de fato profetas legítimos. Deus capacitou esses homens para serem representantes dele na terra, não apenas com palavras, mas também com atos sobrenaturais e milagrosos que Deus provava que estava agindo através deles. Noé profetizou o juízo da humanidade. Abraão viu as potestades do céu e a ele foi revelado o futuro das nações que viriam a ser a sua descendência. Moisés, ele profetizou a libertação de Israel e liderou o povo profeticamente em direção ao futuro que Deus havia determinado. Isaías profetizou sobre a destruição das nações que eram vizinhas dos israelitas. Por outro lado, Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém e do templo. Daniel profetizou sobre o futuro, ascensão e queda das maiores civilizações da Terra e sobre o futuro de toda a humanidade. Quando Deus falava através de um profeta, não haviam erros, não haviam mentiras e não haviam falsas palavras ou falsas previsões. Simplesmente porque Deus nunca erra, Deus nunca mente e Deus nunca engana. Deus é o Criador de tudo e a sua palavra é única, absoluta e eterna. Porém, como eu disse, todos os profetas eram seres humanos, falhos e pecadores como qualquer outra pessoa, e muitos deles, infelizmente, tentaram alterar os planos e as palavras de Deus, como, por exemplo, o profeta Balaão, que preferiu servir a um rei inimigo tentando amaldiçoar os israelitas. Jonas, que fugiu de Deus para não cumprir a missão que havia recebido. E mesmo após ver a graça de Deus em ação, ele se revoltou contra o perdão concedido aos ninivitas, tentando dizer para Deus o que ele deveria fazer. Natã é outro exemplo de um profeta que, por conta própria, havia dito ao rei Davi que seria ele quem iria construir o templo, e depois teve que voltar atrás e dizer para Davi que ele estava errado e, na verdade, aquela mensagem não tinha sido revelada por Deus, corrigindo e, de fato, revelando que o templo seria construído por outra pessoa. É muito importante entender que ser um profeta não significa ser perfeito. Se o profeta não está ligado a Deus, ele vai comprometer e corromper a mensagem, levando muitas pessoas a caminhos distantes do eterno. Ser um profeta não significa perder completamente os desejos e a natureza humana ou desaparecer com as falhas de caráter. Tornar-se um profeta nunca foi a garantia de que as intenções erradas e, principalmente, o orgulho próprio deixariam de existir de uma forma milagrosa. Ser escolhido ou chamado para ser um profeta nunca transformou nenhum deles em deuses ou qualquer coisa semelhante. Todos esses homens que aceitaram o desafio de serem profetas
precisaram lutar contra seus instintos humanos e pecaminosos e permitir que Deus tomasse a frente, que Deus falasse, que Deus fizesse o milagre e que Deus fosse Deus através deles, criaturas imperfeitas. Portanto, você acabou de aprender que profetas não são infalíveis, que profetas são 100% humanos, pecadores e que eles precisam constantemente aceitar o chamado de Deus e a missão de ser profeta. Você também viu que profetas abriram a boca e profetizaram bênçãos e fizeram milagres, mas que também usaram sua posição e autoridade para mentir, para enganar e para usar seus próprios desejos para alcançar objetivos que não vinham de Deus. O dicionário define a palavra profeta da seguinte forma: uma pessoa que fala por Deus, ou através de uma divindade, ou por inspiração divina. Após a morte de Cristo na cruz e sua ressurreição, ele nos deixou o Espírito Santo, o mesmo que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é quem nos habilita com diversos dons espirituais. Cada dom tem como objetivo nos potencializar espiritualmente em favor do bem e da pregação da salvação, do amor e da graça de Jesus Cristo. Um destes dons é o dom de profecia. O apóstolo Paulo apresentou este e muitos outros como dons amplamente disponíveis a serem recebidos por qualquer pessoa através do Espírito Santo. Em outras palavras, existem milhares de dons disponíveis para quem quiser, e todos eles serão dados através do Espírito Santo. O termo bíblico Espírito de Profecia se refere à inspiração ou revelação que pessoas recebem de Deus por meio do Espírito Santo, para proclamar ou escrever sobre os ensinamentos divinos, bíblicos e sobre os planos de Deus. O Espírito de Profecia é um dom de Deus que permite que os indivíduos entendam e comuniquem a verdade eterna aos outros. No Novo Testamento, o dom de profecia é um dom espiritual dado conforme descrito em 1 Coríntios capítulo 12. Lemos o seguinte: a outro, o poder de operar milagres; a outro, profecia; a outro, o discernimento de espíritos; a outro, variedade de línguas; a outro, a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, 10. Lemos também em Romanos 12, de 6 a 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. E se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Desde o momento em que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes até o dia de hoje, todos os seres humanos possuem plenas condições de receber qualquer um dos dons do Espírito, tanto em sua variedade como também em sua intensidade. Esses dons, eles variam de pessoa para pessoa, mas a todos nós, o Espírito Santo está 100% disponível. Porém, preste atenção, receber qualquer um destes dons não nos torna infalíveis ou perfeitos. Continuamos sendo seres humanos, criaturas dependentes de Deus e de sua graça, e através dele podemos nos tornar vasos cheios do Espírito, que nos capacitará para funções, tarefas e sonhos que existem no coração de Deus desde o princípio. Até o dia em que nos encontrarmos com Cristo, cada um de nós terá à disposição a oportunidade de ser usado por Deus e para os seus propósitos. Em Atos 2,17, nós lemos o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nos tempos atuais, onde existem milhares de igrejas, religiões, seitas e movimentos espirituais, muitas delas dizem ter os seus próprios profetas. E cada um desses líderes espirituais geralmente deixam registradas as mensagens que dizem ter recebido de Deus. Exemplos clássicos são os Mormons, ou também conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem em Joseph Smith, seu profeta. As Testemunhas de Jeová, que tem em Charles Russell, seu líder e profeta. E Ellen White para os Adventistas do Sétimo Dia, entre outros. A grande pergunta que muitos fazem é: afinal de contas, quando se trata de espírito de profecia, Ellen White pode ser considerado uma pessoa que recebeu esse dom? Para isso,
precisamos considerar alguns pontos importantes sobre como saber ou ter certeza que de fato uma pessoa de verdade possui o dom do espírito de profecia. Quais os pontos primários que determinam que este dom está sendo evidenciado na vida de alguém? Separamos 6 pontos que podem nos ajudar a identificar isso. Ponto número 1. A profecia dessa pessoa deve estar alinhada com os ensinamentos da Bíblia. Se a profecia for contra os ensinamentos da Bíblia, ela deve ser considerada falsa. A pessoa ela deve demonstrar o fruto do Espírito conforme descrito em Gálatas 5, de 22 a 23, que inclui o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. As profecias dessa pessoa devem acontecer. Se uma profecia não acontecer, ela deve ser considerada falsa. A pessoa não deve buscar ganhar fama ou fortuna pessoal com a sua profecia, mas sim glorificar a Deus e ajudar os outros. A pessoa deve estar aberta à correção e disposta a admitir quando está errada. Em Deuteronômio, nós lemos o 6º ponto, e talvez o mais importante. Mas vocês perguntem a si mesmos: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção e não tenham medo dele. Deuteronômio 18, 21 e 22. O apóstolo João também disse algo parecido. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, 1. Antes, porém, vale a pena ressaltar que a maior consideração de todas deve ser o fato claro e contínuo de que Deus nunca erra, Deus não se engana, Deus não deseja ou pratica o mal e Deus não mente. Sendo assim, se o dom do espírito de profecia vem realmente de Deus, a pessoa que receber este dom sempre representará esses mesmos atributos em seu ministério. Seguindo o que a Bíblia nos recomenda, vamos investigar nessa 2ª temporada o ministério de Ellen Gold White. Quando ouvimos falar sobre uma profeta, já imaginamos que ele ou ela possuem algo diferente das demais pessoas, ou a capacidade de se comunicar com Deus diretamente, ou talvez uma conexão direta com seres celestiais que se comunicam e fornecem informações que ninguém tem, informações que são exclusivas, sagradas e que vieram diretamente de Deus com a autoridade de instruir os filhos dele. Porém, é nossa responsabilidade sempre examinar e testar os profetas para que a gente não caia em armadilhas. Se a mensagem vier de Deus, devemos segui-la, mas se não vier de Deus, não devemos dar ouvido e sim ignorar e não termos medo deste profeta. Outro fato a ser considerado é que profetas não saem por aí dizendo que são falsos profetas ou proclamando pelas esquinas e escrevendo para que não acreditem neles. Pelo contrário, apesar de muitas pessoas questionarem os profetas do passado e do presente, no final do dia, somente uma análise sincera baseada na Bíblia e honesta de intenções pode ser capaz de discernir a verdade. A primeira coisa que precisamos examinar é como Ellen White se considera. Em outras palavras, como é que Ellen White se apresenta para as pessoas e como ela mesma considera o que ela escreveu e o que ela disse sobre a origem dos seus escritos. A opinião do profeta e a forma como ele considera a sua obra é muito importante para entendermos a importância que deve ser dada para toda a sua literatura. Portanto, vamos ver agora o que Ellen White escreveu sobre ela mesma e sobre os seus escritos. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia, nesse caso, os livros de Ellen White. Estes não devem ser distorcidos e transformados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem, para levar adiante esquemas do homem em todos os perigos. Essa carta foi escrita a J. H. Kellogg em 2 de julho de 1900. Os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações, devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para este tempo, uma verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Então, ela escreve na terceira pessoa. A irmã White
não é a criadora desses livros. Eles contêm a instrução que Deus lhe deu durante a obra de sua vida. Eles contêm a preciosa e consoladora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser entregue ao mundo. Essa afirmação foi escrita no Advent Review and Sabbath Herald no dia 20 de janeiro de 1903. Novamente ela afirma: não posso, por meu próprio impulso, começar a trabalhar e me lançar nele. Eu tenho de ser impressionada pelo Espírito de Deus. Eu não posso escrever a menos que o Espírito Santo me ajude. Às vezes, eu não consigo escrever de jeito nenhum. Então, novamente acordo às 11 horas, meia-noite e 1 hora. Então, posso escrever tão rápido quanto a minha mão pode se mover sobre o papel. Carta número 2, escrita em 1903. Numa outra afirmação ela diz: estes livros contêm uma verdade clara, direta e inalterável e certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Carta 339 de 1904. Sou grata porque as instruções contidas em meus livros estabelecem a verdade presente para este tempo. Esses livros foram escritos sobre a instrução do Espírito Santo. Carta 50 de 1906. Estou muito ocupada com meus escritos. Cedo ou tarde, estou escrevendo os assuntos que o Senhor abre diante de mim. O fardo do meu trabalho é preparar um povo para permanecer no dia do Senhor. Carta 371 de 1907. Uma outra afirmação. Assim que pego minha pena, eu não fico em dúvida sobre o que escrever. É tão claro como uma voz falando comigo. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará ou esclarecerá as tuas veredas. Manuscritos, página 89, de 1900. Portanto, podemos chegar a algumas conclusões relacionadas às afirmações de Ellen White sobre os seus próprios escritos. Na conclusão número 1, podemos observar que o Espírito Santo, segundo ela, é o autor das Escrituras Sagradas e também de seus escritos, que o Espírito Santo a orienta no que escrever e seus escritos foram dados sob a instrução do Espírito Santo, que ela não é a criadora de seus livros, incluindo o desejado de todas as nações. As instruções que seus livros contêm não são resultados de uma produção humana, ou seja, não foram seres humanos que criaram nenhuma parte das suas obras. O fardo de seu trabalho é preparar um povo para permanecer em pé, firme, até o grande dia. Essas frases oficiais escritas por Ellen White demonstram afirmações bastante fortes e contundentes de que suas obras, escritos, cartas e materiais que foram publicados são resultados e frutos de uma revelação espiritual e profética, que não são resultados de uma criação humana e que esses escritos contêm a verdade que irá nos ajudar na salvação das pessoas. Agora que nós sabemos o que Ellen White disse a respeito de seus escritos, vamos analisar o que ela disse para aqueles que não levarem as suas obras a sério, ou seja, para aquelas pessoas que rejeitarem os seus livros ou que rejeitarem as instruções. Qual o aviso que ela deu para quem não seguir os seus testemunhos ou os seus escritos? Veja o alerta que ela fez. Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas: estudem os testemunhos, livros de Ellen White. Eles foram escritos para nossa admoestação e encorajamento, para quem o fim do mundo já está próximo. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, eles serão culpados de rejeitar a luz. Linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui e um pouco ali, Deus está enviando instruções a seu povo. Prestem atenção às instruções e sigam a luz. Carta 292, de 1907. Em outra afirmação ela diz: instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que eu fui encarregada de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade, mas esta luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Carta 258, 1907. No Adventismo, os membros da igreja vivem num dualismo equalitário. A palavra de Deus revela a vontade e o caráter de Deus, e rejeitar a Bíblia é automaticamente rejeitar a Deus. No entanto, da mesma forma, em proporção também, rejeitar os livros que são considerados como uma luz enviada a Ellen White
pode levá-los ao mesmo fim, como ela mesma mencionou. No Adventismo, existe um entendimento de que a Bíblia é a autoridade final ou a chamada luz maior, porém, se rejeitarmos Ellen White, conhecida como a luz menor, suas interpretações e suas instruções, o final também será a condenação. Por fim, veja o que ela disse sobre as 3 obras mais importantes. Quantos leram cuidadosamente Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e O Desejado de Todas as Nações? Desejo que todos entendam que minha confiança na luz que Deus deu permanece firme, porque sei que o poder do Espírito Santo ampliou a verdade e a tornou honrada, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Em meus livros, a verdade é declarada e protegida pelo assim diz o Senhor. O Espírito Santo escreveu essas verdades no meu coração e mente, de forma infalível, tanto quanto a lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Carta 90, em 1906. Para os adventistas do sétimo dia, as tábuas da lei de Deus são um dos símbolos mais importantes da história da humanidade. E ela, nesse caso, utiliza essa ilustração para comparar os escritos dela com as tábuas dos mandamentos. Nesse primeiro vídeo, você aprendeu 4 coisas muito importantes. Que Deus sempre quis comunicar diretamente com seus filhos. Mesmo após a queda do homem, ele nunca deixou de falar conosco, através de homens escolhidos para essa função. Profetas do Antigo Testamento não eram perfeitos ou infalíveis. Apesar de terem sido escolhidos para a função de profeta, como representantes legítimos de Deus, isso não alterou, em nenhum momento, seu estado humano ou impediu que cometessem erros. Você também aprendeu que após a morte de Cristo, o Espírito Santo é que nos capacita com diversos dons, entre eles o dom do Espírito de profecia. Que este dom e muitos outros são acessíveis a qualquer um que permita o Espírito Santo ocupar o seu coração e trabalhar em sua mente. E por fim, você teve acesso ao que Ellen White disse sobre os seus escritos e as suas obras. Segundo ela, a origem de todas as cartas, livros, artigos e instruções não é humana, mas sim espiritual. Cada palavra, preceito, instrução e ensinamentos são originários de Deus, escritos por Deus, como nas tábuas da lei.